Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Soberano Deus, nós cremos na tua santa palavra, e nós cremos no que ela diz a respeito da tua palavra, que ela é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até o íntimo do nosso ser, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medula. Ó Pai, que a tua palavra tenha este efeito em nossas vidas hoje. Que a tua palavra possa nos sondar, nos ferir o coração. Como bisturi nas mãos do hábil cirurgião, Senhor, vem operar em nossos corações, extirpando de nós todo mal, todo vestígio, resquício deste mundo, limpando-nos, purificando-nos e consagrando-nos, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Para tanto, Senhor, usa as minhas palavras para que sejam fiéis à tua santa palavra. Abençoe, Senhor, a ministração da tua palavra, pelo poder eficaz e atuante do teu Santo Espírito aqui. Volta os nossos corações a ti, Senhor, com profundo temor e tremor. Que o teu temor caia sobre a tua congregação nesta noite. Senhor, que uma profunda reverência se aposse do nosso coração na tua presença. Que ouçamos aqui não a voz de um homem, mas a tua voz a nos falar nesta noite. Instrui a tua igreja, disciplina-nos em amor, para o teu louvor, para a tua glória te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Há aproximadamente 150 anos, Charles Spurgeon, o grande pregador evangélico britânico, descreveu muito bem o que ele entendia ser o principal problema da igreja da sua época. E creio que é o principal problema da igreja na nossa época também. Disse Charles Spurgeon em um dos seus sermões: creio que uma das razões pelas quais a Igreja de Deus atualmente tenha pouca influência sobre o mundo é que o mundo tem influência demais sobre a igreja. Mas Spurgeon reconheceu que a situação nem sempre foi assim. Ele também disse em um dos seus outros sermões: aponte qualquer momento próspero na história da igreja e encontrarei uma pequena nota marginal que diz: nesta era
o homem podia facilmente distinguir os limites entre a igreja e o mundo. Jamais houve bons tempos quando a igreja e o mundo se uniram em casamento. Quanto mais a igreja se diferencia do mundo em seus atos e princípios, mais verdadeiro é o seu testemunho cristão e mais potente é seu testemunho contra o pecado. Pois bem, este é o nosso problema. Este é o nosso grave problema. Este é o gravíssimo problema que aflige a igreja evangélica no Brasil. Ela se uniu em casamento ao mundo. Ela se tornou indistinta do mundo. E por isso não faz mais nenhuma diferença neste mundo, muito menos em nosso país. Mesmo com a ascensão de tantos evangélicos no Brasil nas últimas décadas, chegando à marca impressionante, segundo o censo do IBGE de 2010, a marca de 40 milhões de evangélicos brasileiros. 1 em cada 5 cidadãos deste país se identifica como um cristão evangélico. Bem, isso não impediu que hoje vivêssemos a maior crise moral, social e espiritual da história recente desta nação. Por quê? Bem, basta examinar a conduta, na média, dos crentes ditos evangélicos neste país. Basta ver como os crentes gastam seu dinheiro, seu padrão de consumo e endividamento familiar. Basta ver as nossas opções de entretenimento e lazer, nossa ética de trabalho e descanso, ou a falta de uma ética de trabalho e descanso, a nossa falta de modéstia e pudor na maneira como nos vestimos e como falamos e agimos também, os padrões dos casamentos evangélicos e dos divórcios também, a maneira como criamos os nossos filhos. Em geral, os padrões morais e espirituais dos crentes evangélicos no Brasil não são tão diferentes assim dos que não se identificam como evangélicos. Como bem concluiu de novo Charles Spurgeon, o mundanismo, ou seja, a maneira de pensar e de viver deste mundo, está crescendo sobre a igreja. Ela está coberta por ele. O problema, como nós já vimos, não é novo. Ele é pelo menos tão antigo quanto a época de Spurgeon, há quase 150 anos. Mas é muito mais antigo que isso. É tão antigo quanto as palavras do apóstolo Tiago que acabamos de ler, e que ele escreveu há quase 2000 anos. As palavras que ouvimos aqui nesta noite, vindas do capítulo 4, versículos 1 a 10 da carta de Tiago, foram escritas para um grupo de cristãos, que ele descreveu no capítulo 1, versículo 2, como as 12 tribos dispersas, ou seja, está escrevendo a cristãos espalhados pelas diferentes nações, os diferentes cantos do Império Romano. E qual era a situação daqueles cristãos? Bem, era uma situação que tinha dois lados. Por um lado, aqueles cristãos estavam sendo perseguidos, mas por outro estavam sendo seduzidos pelo mundo. Isso porque quando nós lemos a carta de Tiago com alguma profundidade, nós vemos que a maioria desses leitores provavelmente era de uma condição social muito humilde. Aliás, ao estudar o cristianismo primitivo, você verá que ele cresceu principalmente entre as classes mais humildes da sociedade romana. E esses cristãos humildes, pobres, estavam sendo oprimidos pelos seus senhores, não pelo fato de serem pobres, mas pelo fato de serem crentes. Estes senhores que não compartilhavam da fé dos seus serviçais cristãos, oprimiam os cristãos, causando-lhes dano, causando-lhes prejuízo por confessarem Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mas esta provação e esta perseguição a esses cristãos trouxe consigo uma outra tentação, que foi a da sedução das riquezas. Porque pensaram esses cristãos, bem, e se nós estivéssemos no lugar deles?
Se tivéssemos as posses dos nossos senhores, o poder, o prestígio, certamente a situação nossa seria outra. Não teríamos que viver com tamanha dificuldade. Então veja só, os dois lados aqui da situação desses primeiros leitores da carta de Tiago. Por um lado, sendo oprimidos e perseguidos pela sua fé, mas por outro lado, seduzidos pelo encanto das facilidades das riquezas. Tal qual um barco, pense comigo num barco em alto mar, tendo que resistir a uma tempestade, às ondas que batem contra o casco daquele navio. O barco que tem que resistir à força dessas ondas, mas também à quantidade de água que adentra este barco e que ameaça afundar o barco. Assim também a igreja naquele tempo e no nosso tempo também tem que lidar com esses dois problemas. Tanto a fúria e a oposição do mundo à nossa fé, como também a invasão do mundo dentro da igreja. O problema não é navegar em águas tumultuadas. O problema para um barco não é navegar no meio da tempestade. O problema é quando a água começa a adentrar o barco, encher o barco e ameaça afundar o barco. Então entendamos, o problema da igreja não é viver num mundo hostil à fé. O problema da igreja é quando o mundo avança sobre a igreja, invade a igreja, sem que a igreja perceba, e pouco a pouco ela começa a afundar sob o peso deste mundo. Seus prazeres, suas ofertas, suas tentações. Bem, foi para isso que Tiago escreveu a sua carta, para alertar os seus leitores, para que eles despertassem para o perigo que corriam quanto à oposição do mundo e à invasão do mundo dentro da igreja. E para isso ele escreveu essas palavras também que lemos no capítulo 4, versículos 1 a 10. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos estudar o texto porção por porção. E se você adivinhou que tinha 3 partes, o texto, você está certo, tem 3 partes no texto. Em 3 sessões, Tiago nos traz com precisão cirúrgica a leitura de como o mundanismo, o amor pelo mundo, tinha invadido a vida daqueles leitores cristãos, daqueles humildes cristãos. Nos versículos 1 a 3 do capítulo 4, se comparássemos Tiago a um médico, ele nos traz um diagnóstico. Versículos 1 a 3 mostram o diagnóstico da comunhão, do coração e da devoção daqueles cristãos. Nos versículos 4 a 6, mediante este diagnóstico inicial, Tiago nos traz um laudo de como estava a condição espiritual dos seus leitores. E por fim, nos versículos 7 a 10, Tiago saca o seu receituário e começa a receitar os remédios para a condição comprometida dos seus leitores cristãos. Um diagnóstico, versículos 1 a 3, um laudo, versículos 4 a 6, e um receituário, versículos 7 a 10. Vamos estudar o texto porção por porção. O problema do mundanismo, como ele havia invadido a igreja, segundo a ótica do apóstolo Tiago. Primeiro, o seu diagnóstico, versículos 1 a 3. A primeira coisa que ele diagnostica aqui é a comunhão prejudicada, comprometida dos cristãos. Versículos 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Bem, imagine comigo o cenário daquela igreja, ou daquelas igrejas endereçadas por Tiago. Você gostaria de adentrar uma igreja como essa? Descrita assim: guerras, lutas, paixões, inveja, cobiça, até matança. Que história é essa, pastor? Lutas, guerras, gente se matando na igreja. O que é isso? É o primeiro MMA gospel? É primeira luta livre, né? Patrocinada dentro da igreja, e a coisa perdeu o controle, teve gente que se entusiasmou e perdeu a vida? Não é bem assim.
Mas o que é isso? Gente literalmente saindo no braço dentro da igreja, na saída do culto, com fatalidades? Não, não é bem assim. Tiago que está usando linguagem figurativa e hiperbólica ou exagerada para descrever um ambiente conflituoso e rixoso entre os cristãos, que estavam disputando entre si posses, pertences, posições, prestígio, poder social, e isso com ódio mortal uns dos outros. Daí a descrição, né? Eles invejarem, cobiçarem e matarem uns dos outros, não literalmente tirando a vida, mas quase isso, odiando mortalmente aqueles que tinham uma condição um pouquinho melhor, um padrão de vida um pouquinho mais confortável, uma posição mais elevada na sociedade. Assim era a comunhão daqueles cristãos: brigas, contendas, lutas, guerras. Mas a pergunta é: de onde vinha tudo aquilo? Tiago continua com seu diagnóstico, não só a respeito da comunhão daqueles cristãos, mas do seu coração. De onde vinha isso? Qual era a raiz de tudo isso? Ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Todo aquele ambiente de conflito e contenda era fruto da cobiça, das paixões, das invejas presentes nos corações daqueles cristãos. Isso porque Tiago já tinha dito no capítulo 1, que aqueles cristãos mais simples e humildes, eles não viviam gratos e contentes com a sua condição humilde. E por conta da sua ingratidão, por conta da sua insatisfação em viver uma vida mais simples e humilde, eles estavam sendo tentados a quererem mais, a lutarem por mais, a viverem melhor. Algo de errado isso? Necessariamente não. Não há nada de errado em querer um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de bem-estar, uma qualidade de vida um pouquinho melhor, mas fazer disso seu alvo, seu propósito principal na vida, a ponto de ser consumido por esse desejo e olhar com inveja e cobiça para aqueles na igreja que tinham alcançado essas coisas antes deles, aí é um problema. O problema era o coração daquela gente, contaminado pela cobiça e pela inveja. Isso já estava transbordando para conflitos e contendas dentro da igreja. E pior, se isso já não é o suficiente, Tiago faz mais uma parte aqui do seu diagnóstico, como isso estava afetando até a devoção daqueles cristãos a Deus. Versículo 2 e 3. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Veja só, até onde isso tinha levado aqueles cristãos. Eles não estavam apenas cobiçando as posses e os pertences e as posições uns dos outros, e brigando entre si por isso, e invejando uns aos outros com ódio mortal, mas isso já estava contaminando as orações deles ao Senhor, a ponto de alguns sequer orarem mais, confiarem tanto no seu braço, dependerem tanto da sua própria força, que não dependiam mais de Deus para o seu sustento. Por isso que Tiago diz: não pedem, ou melhor, não têm porque não pedem, simplesmente pararam de orar. Orar para quê? Eu sou o dono do meu nariz, eu sou o Senhor do meu destino, eu é que faço e mando. E mesmo os que não tinham parado de orar, não estavam orando mais como a palavra de Deus ordena. Diz o versículo 3: quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Aí está o registro mais antigo da primeira corrente de prosperidade na igreja. Tiago 4, versículo 3. Pedir para esbanjar nos seus próprios prazeres. Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu, porque eu sou filho do rei, e comigo ninguém pode. Está aí, Tiago capítulo 4, versículo 3.
Pedir apenas para ter e esbanjar os seus próprios prazeres. Um coração corrompido, uma comunhão dividida, uma devoção corrompida. Esse foi o diagnóstico de Tiago. Mas o que essas primeiras palavras de Tiago nos mostram sobre o que é o mundanismo? Essa doença, essa praga que vez por outra contamina o coração da igreja. Como bem colocou o pastor Augusto Nicodemos, pastor da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, ele disse muito bem em uma das suas pregações sobre este capítulo, sobre esses versículos: mundanismo, para Tiago, não se limita a certos traços e características externos. Então, se eu pedisse para você descrever uma pessoa mundana, o que viria à sua mente? O que veio à minha mente? Talvez uma pessoa coberta de tatuagens e de piercings, com um linguajar meio chulo, um visual meio rebelde, um discurso meio anarquista, sexo, drogas, rock and roll. Não, esse é o mundano. Também. Mas segundo o que Tiago nos escreveu aqui, mundanismo é algo muito mais sutil e muito mais difícil de identificar. Porque mundanismo é aquela condição do coração que não encontra sua satisfação em Deus, mas neste mundo. Mundanismo é uma condição que pode afligir tanto o miseravelmente pobre, que cobiça a vida do que é rico, como também o mundanismo pode afligir aquele que é miseravelmente rico e que cobiça aquele que é mais rico ainda. E essas pessoas podem estar bem trajadas, bem apresentadas, serem pessoas bem respeitadas e conceituadas no seu escritório, no seu local de trabalho, e você nunca imaginaria que são pessoas mundanas. Porque mundanismo começa onde? No coração. Aqueles que não se satisfazem em Deus em primeiro lugar. E o que Tiago está nos alertando aqui é que, apesar de ser muito mais sutil do que nós imaginamos, o mundanismo é uma praga muito mais destrutiva do que pensamos. Porque não só corrompe corações, como destrói relacionamentos e, acima de tudo, corrompe a nossa devoção a Deus. Pois se não vigiarmos o nosso coração quanto à tentação do mundanismo, logo, a cobiça, a inveja, o ódio mortal, sorrateiramente vão corrompendo e comprometendo laços familiares. Quantas famílias você não conhece são divididas por conta de dinheiro, ambições egoístas? Irmãos brigados dentro de uma mesma congregação por conta de dinheiro e de cobiça. E quantos não abandonam a própria fé por amor ao dinheiro e às riquezas deste mundo? Mas o mais surpreendente de tudo, meus irmãos, segundo o que Tiago está nos mostrando, é que mundanismo não é uma condição exclusiva daqueles que estão no mundo, ou como os crentes gostam de dizer, no mundão. Para quem que Tiago escreveu essas palavras? Não para os que estavam perdidos no mundo, mas para os que estavam supostamente salvos dentro da igreja. Então ninguém está imune à tentação do mundanismo, do pastor à ovelha. Todos devem vigiar, porque todos podem cair. De novo, as palavras de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, se aplicam muito bem. Se alguém está de pé, vigie para que não caia. Porque a cobiça e a inveja podem bater a porta do coração de qualquer um aqui. Basta ver quantos crentes estão consumidos por esse carreirismo competitivo que dominou esta próxima geração. Todo mundo competindo com todo mundo por um espaço, seu lugar no mundo, fazer o seu nome, construir sua carreira, ser o protagonista da sua vida.
como somos treinados e moldados desde a faculdade, se não antes, no pré-vestibular, para sermos os primeiros, os únicos, os vencedores, e fazer o que for necessário para deixar todo mundo para trás. Esse carreirismo competitivo, esse consumismo compulsivo que dominou a própria igreja e que domina boa parte das pregações e dos apelos financeiros da igreja evangélica hoje. Ter mais e mais e mais próspero, mais riqueza, mais bênção, somente para gastar nos nossos próprios prazeres. Mas tudo pode ser alvo de cobiça, não só o dinheiro, não só a carreira. Nós podemos cobiçar o corpo, o figurino, o intelecto, os dons, a carreira, a personalidade, o visual, o carisma, o romance, a moradia, o casamento, a igreja, o ministério, o status, a reputação, o patrimônio, as experiências, as viagens, o sucesso, o bem-estar dos outros, e não só dos outros fora da igreja, até mesmo dentro da igreja. Tudo isso pode bater a porta do nosso coração, arruinando a nossa comunhão e, acima de tudo, a nossa devoção a Deus. Quão alerta você está? Quanto você está vigiando o seu coração? Você está atento ao perigo do mundanismo? A praga chamada mundanismo, que escraviza tantos crentes hoje, dentro da própria igreja? Faça somente esta pergunta: você é capaz de se alegrar com os que se alegram ao seu redor? Quando eles conseguem o que você tanto quer, uma promoção, uma viagem, uma conquista, uma vitória pessoal, você consegue se alegrar com eles e chorar com os que choram por conta de um revés, de uma perda pessoal? Ou você vive a ressentir e a secretamente odiar os que avançam na vida à sua frente, os que chegam lá antes de você, apesar de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho, questionando a justiça de Deus em tudo isso, mas você se alegra em ver os outros ficando para trás? Você se alegra em ver até mesmo os outros fracassando onde você permanece estável? Cuidado, o mundanismo ronda o seu coração. Como é que Tiago continua? Na sua leitura, na condição daqueles crentes, ele apresentou seu diagnóstico, ele segue para o laudo, versículos 4 a 6. E o laudo começa de uma maneira surpreendente, não? O que está lá no cabeçalho desse laudo? Primeira palavra, em letras maiúsculas, versículo 4: adúlteros. Não é possível. Não bastasse isso, cobiça, inveja, até numa condição mortal, será que Tiago ainda teve que lidar com esse pecado? Ainda tinha imoralidade sexual dentro da igreja? Não exatamente. Tiago aqui está usando linguagem simbólica de novo, figurativa, tanto quanto nos versículos anteriores. E não está falando de adultério conjugal, mas de adultério espiritual. Ele está usando uma linguagem que ele aprendeu de onde? Do Antigo Testamento, dos profetas que Deus levantou no Antigo Testamento para denunciar o adultério espiritual da nação de Israel. Quando aquela nação abandonou Deus, abandonou o seu Senhor, para seguir outros deuses e outros ídolos. E quando profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel se levantaram com a sua mensagem de juízo, do que eles acusaram Israel? Adúlteros, infiéis. Vocês abandonaram o seu Deus, com quem vocês tinham uma aliança. É nesse sentido que Tiago usa o termo aqui, e essa imagem que domina o resto da passagem. Se você não entender essa palavra, você não entenderá o resto de Tiago 4, 1 a 10. Porque a imagem que ele tem aqui em mente é exatamente essa. Assim como Israel fez o papel da noiva infiel
ao seu noivo, o Senhor, aqueles cristãos, a igreja, estavam se mostrando infiéis ao seu Deus e Senhor. Assim como Israel tinha traído Deus com outros deuses e ídolos, aqueles crentes estavam traindo o seu Senhor com outras paixões, com outros valores e prioridades, com o mundo e tudo que ele tinha a oferecer. Por isso que ele diz na continuação do versículo 4: adúlteros, o que diz o laudo de Tiago: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Pois quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou como bem comparou Agostinho de Hipona nos seus comentários sobre os Salmos, ele disse: a raça humana é como uma noiva que, tendo recebido do seu noivo um anel como sinal do seu amor e da sua fidelidade, o que fez a noiva? Pegou o anel, foi para o mercado, vendeu este anel, e com o dinheiro que conseguiu pela venda do anel, foi e esbanjou nos seus prazeres. Assim nós fizemos com o nosso Deus. Ele nos presenteou com a sua criação, como sinal da sua bondade, do seu amor. E o que nós fizemos com isso? Abandonamos o Criador, embolsamos a criação, por assim dizer, para gastar nos nossos próprios prazeres. Quem faz isso, diz Tiago, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Isso se chama adultério espiritual. Agora, se você estivesse no lugar de Deus, o que você faria? Diante de uma criação assim, diante de criaturas como nós, diante de uma igreja como essa que Tiago está descrevendo como espiritualmente adúltera, o que você faria no lugar de Deus? Como é que você reagiria a toda a ingratidão e a infidelidade daqueles cristãos? Veja o que diz Tiago, versículos 5 e 6. E aqui vem a surpresa do texto. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? É um texto de dificílima tradução. Até uma tradução alternativa aqui na nota de rodapé da minha NVI, a tradução alternativa seria: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que Deus tem fortes ciúmes pelo Espírito que Ele fez habitar em nós? Não, você não encontrará isso numa citação explícita da Bíblia, mas é uma lição presente no Antigo Testamento também. Desde os 10 mandamentos, Deus dizendo ao seu povo: porque eu sou um Deus zeloso, eu tenho zelo, um santo ciúme pelo que é meu. Eu comprei vocês, Israel, eu os libertei da escravidão no Egito, vocês são meus, eu paguei o preço por vocês. Então eu tenho todo o direito de tê-los para mim, e somente para mim, e não para os outros deuses, de compartilhar vocês com ninguém. Vocês são meus. E mesmo quando a nação traiu seu Deus, lá em Oséias, Deus mostra a mesma coisa, por meio do profeta Oséias com sua esposa, a prostituta Gomer. Oséias demonstrando com a sua ação sacrificial o zelo de Deus pela sua noiva, o zelo de Deus pela nação de Israel. E qual é a grande surpresa aqui? Que por mais que nós fôssemos dignos do abandono e da reprovação de Deus, Deus nos mostrou um zelo maior, um ciúme santo, a ponto de nos oferecer uma graça que nós não merecíamos. É por isso que diz o versículo 6: mas Ele nos concede graça maior. E ele então cita Provérbios 3,34, que diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que coisa tremenda! Deus, o partido traído, oferecendo graça a uma igreja traidora. Deus, um Deus santo e justo, que teria toda a razão para nos abandonar e nos rejeitar, nos oferecendo graça maior, perdão e reconciliação, porque Ele tem zelo e tem um forte ciúme por aquilo que é dele, por aquilo que Ele comprou.
a preço do sangue do seu filho no Calvário. Ele dá graça maior, diz Tiago, citando as palavras de Provérbios 3,34. E do que consiste essa graça? Bem, ele se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe àqueles que desprezam a sua oferta de graça. Ele se opõe àqueles que não aceitam a sua oferta de perdão e reconciliação. Ele despreza e no fim rejeitará aqueles que fazem pouco da sua graça e misericórdia, daqueles que insistem em traí-lo com este mundo, insistem em ter um mundo no lugar de Deus. Ele se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Ele está legitimamente comprometido em restaurar e reconciliar consigo pecadores que se humilham perante ele, que reconhecem a insensatez e a loucura do seu pecado e abandonam isso para submeter-se à sua graça, receber o seu perdão em Cristo com arrependimento e fé. Então você entendeu comigo a preciosidade desse laudo? O laudo que Tiago nos traz é um laudo completo e é maravilhoso porque começa com um Deus santo, um Deus justo, um Deus que chama pecado pelo que ele é, adultério espiritual, que não ameniza o diagnóstico, que aponta o erro e diz a verdade em amor. Isso que nós fizemos com Deus se chama adultério espiritual, porque ele é um Deus santo e justo, que não faz vista grossa ao pecado. Mas no versículo seguinte, o mesmo Deus santo e justo se mostra um Deus misericordioso e gracioso, que tem forte zelo e ciúme pelo seu povo e concede graça aos que reconhecem a sua loucura e a sua insensatez, e se arrependem dos seus pecados e abandonam o mundo por amor ao Senhor. Que Deus é esse? Santo, justo e ao mesmo tempo gracioso e misericordioso, que não oferece graça a adúlteros inimigos dele, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deixe-me perguntar a todos aqui, de que lado você está deste laudo? Porque você viu que só existem dois lados, e não existe uma terceira opção, não existe uma opção intermediária. Você não pode ser meio amigo de Deus e meio amigo do mundo. O que disse Tiago? Você só pode ser amigo de um dos dois. E se você se faz amigo de um lado, você se faz inimigo do outro, e não tem outra escolha. Quem se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus, e consequentemente, se você é amigo de Deus, você agora é inimigo do mundo. De que lado você está nessa equação? Você está vivendo como quem? Amigo de Deus ou amigo do mundo? Você está se opondo orgulhosamente à oferta de graça e misericórdia de Deus? Ou você está ouvindo Deus te chamando para se arrepender da sua amizade com o mundo, para viver com Ele, para a glória dEle? Você entende como é gravíssima a inimizade e a infidelidade persistente contra Deus? Porque Deus disse: Ele se opõe aos orgulhosos, e Ele não deixará o orgulho dos que amam o mundo mais que Ele impune. Deus dará a estes o que eles merecem. Mas como é maravilhosa a bondade e a misericórdia de Deus, de não nos dar o que nós merecemos, mas de nos dar aquilo que nós não merecemos, seu perdão e sua misericórdia, se nós nos humilharmos. Ele se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. De que lado você está? Do mundo ou de Deus? Quem você ama mais no fim do dia? Porque esses dois amores não podem conviver para sempre no seu coração. Você desprezará um e prezará o outro. Como ouvimos Matthew Henry semana passada, o coração do homem é estreito demais. O amor por Deus e o amor pelo mundo não conseguem conviver lado a lado, porque o amor ao mundo lhe sufoca o amor por Deus.
E se nós não vigiarmos, é isso que pode acontecer conosco também. Você se opõe a Deus ou você se humilha perante Deus. Você só tem essas duas opções. E só uma delas Deus oferece graça e perdão. Bem, se você está disposto a ouvir o diagnóstico de Tiago e ler atentamente o seu laudo, lê também a receita que ele dá no final deste trecho. Tiago saca o seu receituário nos versículos 7 a 10. Ele lista 10 coisas, 10 imperativos, 10 instruções ou ordens para aqueles que se submetem à graça maior do Senhor e aceitam a sua oferta de misericórdia. Por isso que ele começa no versículo 7 dizendo: portanto, ou seja, portanto, ouvimos, entendemos, acatamos, entendemos a seriedade do assunto e a seriedade do que está perante nós. Portanto, concluindo, segue-se que só nos resta fazer o quê? Submetam-se a Deus. Que Deus? O soberano Senhor, o nosso Pai amado, o noivo traído, mas que oferta perdão e reconciliação. Submetam-se a Ele. Como? Resistam ao diabo, não resistam a este Deus. Se tiver que resistir a alguém, não resista a Deus, resista o diabo e as suas paixões e as suas cobiças, que vão destruir a sua alma e a sua vida e tudo que você tem de mais precioso. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Não se aproxime do diabo, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, ele continua, limpem as suas mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem os seus corações. Mãos, mente, coração. Tiago cita tudo que envolve o ser humano, seu intelecto, seu afeto, sua vida. Pecadores, traidores de Deus, infiéis, noivo infiel, purifique-se, quebrante-se, abandone isso, deixe isso para trás. Separem-se para Deus, como a noiva que deve se separar para o seu noivo por inteiro, não é só de mãos, é de mente e de coração. Separe-se por inteiro a este Deus, porque Ele nos criou por inteiro, e nos comprou por inteiro, e nos quer por inteiro, mente, coração e mãos. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Pare de rir e de se alegrar daquilo que ofende o seu noivo, ofende o seu Deus, ofende o seu Criador, que parte o coração daquele que deu o filho dele para te resgatar. Pare de rir disso, se alegrar com isso, consumir isso, seja o instrumento que for, TV, internet, seriado, o que for. Pare de rir do mundo, pare de se alegrar com o mundo, porque nada indica o mundanismo da igreja mais do que a nossa capacidade de rir e se alegrar com o que é digno de desprezo, choro, lamento e pranto. Nós rimos daquilo que Deus chama que é digno de pranto e lamento, porque nós amamos mais o mundo do que a Deus. Troquem tudo isso, diz Tiago, troquem tudo isso, o riso por lamento, a alegria por tristeza. Pare de rir daquilo que ofende o seu Rei e Senhor, o seu amado Pai. Por fim, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Como diz 2 Crônicas 7, 13 e 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Povo de Deus, humilhe-se na presença de Deus, ore, clame ao Senhor, busque a face de Deus, abandone os seus maus caminhos, e só assim Ele promete te perdoar e de restaurar você, sua família, sua terra, sua igreja. Humilhem-se diante do Senhor, humilhem-se diante do Senhor, humilhem-se, humilhemo-nos diante do Senhor e Ele nos exaltará. Você ouviu o diagnóstico de Tiago? Você prestou bem atenção no seu laudo? Você leu o receituário de ponta a ponta? Você viu tudo o que ele prescreve, o tratamento para uma igreja mundana, para crentes mundanos?
Só isso cura o nosso coração mundano, submetendo-nos a Deus, resistindo ao diabo, aproximando-nos de Deus, humilhando-nos diante de Deus, chorando pelos nossos pecados. O que nós temos que fazer muito claro, meus irmãos, se simplesmente prestarmos atenção no que diz a palavra, mas tão importante quanto o que eu e você devemos fazer, é diante de quem devemos fazê-lo. Como é que termina essa passagem? Humilhem-se diante do pastor. Não. Humilhem-se diante do Senhor. Que Senhor? Quem é o Senhor? E por que eu devo me humilhar na presença dEle? Este Senhor é o Criador Todo-Poderoso, é o nosso amado Pai, é aquele que nos presenteou com a sua criação, não para embolsarmos a criação e virarmos as costas para o Criador, mas para vivermos na criação com o Criador, para a glória dEle, nos satisfazendo nele. É contra este Senhor que nos rebelamos, é Ele que desprezamos por termos amado mais ao mundo do que a Ele, nos tornando amigos do mundo, inimigos dEle, e por isso justamente dignos da sua reprovação e condenação. Mas este Senhor que é santo e justo nos deu a maior demonstração de graça que este mundo jamais poderia receber. Ele nos deu seu Filho, seu único Filho. Ele nos trouxe uma oferta de graça, se tão somente nos arrependemos dessa praga chamada mundanismo, se tão somente abandonarmos nossas paixões, cobiças e invejas mortais, nossa amizade com o mundo, crendo no seu sacrifício por nós na cruz, para que pudéssemos ser restaurados à presença dEle e fôssemos transformados de inimigos de Deus em amigos de Deus, de adúlteros em fiéis, santos e fiéis, filhos de Deus. E um dia o Filho de Deus vai voltar para julgar este mundo, para julgar todos aqui. Todos estarão perante este Senhor e juiz, prestando contas da sua alma. E para alguns o Filho de Deus executará juízo. Ele vai se opor àqueles que rejeitaram sua oferta de graça, e vai julgar justamente aqueles que se aliaram ao mundo contra Ele e escolheram o mundo ao invés dEle. Mas Ele estenderá a graça eterna àqueles que se humilham e se arrependem dos seus pecados. E a minha pergunta para nós esta noite é: de que lado você estará quando Jesus voltar? De que lado você estará quando Jesus voltar? Do mundo e das suas paixões que passa? Ou de Deus e da sua graça que não passa? E onde estarão seus filhos? E os seus parentes? Seus familiares? Os que lhes são caros? Seus amigos? Seus vizinhos? Seus colegas? De que lado eles estarão quando Jesus voltar? A mensagem que Deus nos dá hoje é a mesma mensagem que levamos para eles. Ainda há tempo, pecadores, para limpar as mãos, para purificar o coração e se arrepender de uma mente dividida. Adúlteros, ainda há tempo de abandonar a inimizade com o mundo e se tornar amigo de Deus. Ainda há tempo, mas esse tempo um dia acabará. E você? De que lado estará? Do mundo ou do Senhor? Pela graça de Deus, abandone o mundo. Pela graça de Deus, renuncie seu caso de amor com o mundo. Arrependa-se, pranteie, chore e lamente o seu pecado.
e volte para os braços daquele que te amou antes da fundação do mundo, a ponto de enviar seu filho, seu único filho, para te perdoar, para me perdoar, para que nos tornássemos amigos dele. Vamos orar. Senhor, que diremos nós diante da Tua palavra? Que faremos nós perante Ti? Tu nos conheces, por trás e por diante. Sondas as nossas mentes e corações e sabes muito bem o que há em nós, as paixões e os desejos que temos abrigado no nosso íntimo. Não há nada que possamos esconder ou ocultar de Ti. Senhor, sabemos que merecemos de Ti somente Teu castigo, Teu juízo, Teu abandono. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes temos Te traído e Te esquecido e Te ignorado pelos desejos e pelas ofertas deste mundo, pelos encantos, pela beleza deste mundo sedutor. Mas, Pai, nos apegamos à promessa da Tua palavra nesta noite que diz que o Senhor dá graça maior que a nossa infidelidade, graça maior que o nosso pecado, graça maior que a nossa loucura e insensatez, graça suficiente para nos perdoar e nos restaurar. Ó Pai, pela Tua graça, faze com que cada um de nós lamente o seu pecado perante Ti, que troquemos o riso do pecado pela tristeza santa do arrependimento, a alegria da infidelidade pelo pranto, Senhor, do quebrantamento. Ó Pai, compunge-nos o nosso coração nesta noite. Mostra-nos, Senhor, quanto temos vivido encantados com este mundo, com seus prazeres e paixões. Só o Senhor pode nos convencer disso. Só o Senhor pode nos separar disso. Só o Senhor pode nos dar graça para abandonar tudo isso, para renunciar ao nosso mundanismo, que invadiu nosso coração, nossa casa, esta congregação também, e o Teu corpo neste país. Pai, faze com que nos submetamos a Ti e nos humilhemos diante de Ti, diante de tamanha oferta de graça e misericórdia. Pai, perdoe-nos as paixões e as cobiças que temos abrigado e cultivado no coração, que tanto tem contaminado a nossa comunhão contigo, com os que nos são caros e próximos, até mesmo dentro da própria igreja. Pai, perdoe-nos a nossa loucura de amarmos tanto o mundo, que sequer Te buscamos pela nossa dependência e sustento neste mundo. Não temos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal, para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Ó Pai, aplica, Senhor,
o santo remédio do Teu Evangelho aos nossos corações divididos e feridos pelo pecado. Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir a Cristo, o único capaz de quebrar o feitiço e o encanto deste mundo sobre nós, nos perdoar nosso adultério espiritual e nos restaurar a comunhão plena contigo, ó Pai. Vem, Senhor, renova-nos a alegria da Tua salvação. Cria em nós um coração puro, ó Deus. Cria em nós um coração puro, ó Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito inabalável, pronto a Te obedecer. E que na força desta amizade contigo possamos permanecer firmes na nossa inimizade com este mundo e tudo que ele representa, resistindo, Senhor, aos apelos e às ofertas enganosas deste mundo, mais e mais, pela Tua graça que opera em nós, para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Todos que assim concordam, digam amém.